Hoje nós estamos, queridos irmãos e irmãs, no 18º domingo do tempo comum. E a liturgia nos coloca essa reflexão importantíssima para todos nós, resumida nesse versículo último do Evangelho de hoje. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui na terra e a terra é uma verdadeira bênção para nós. Deus nosso Senhor nos diz que nos ama através de tantas coisas. O amor de Deus para conosco é um amor infinito, sem limites. Ele nos diz que nos ama no céu, nos diz que nos ama pela água, nos diz que nos ama pelo ar que nós respiramos, nos diz que nos ama pela nossa família. O amor de Deus não tem limite, e tudo é sinal do amor dele. Para aquele que crê, a vida não é uma vida que leva à amargura, mas para aquele que crê em Deus, a vida se transforma, toma novas cores, novas dimensões. Essa é a vida que nós queremos louvar. Essa é a vida que nós queremos agradecer a Deus por ter. E se ainda não a temos, hoje nesta Santa Missa pedir: Senhor, que a minha vida seja agradecendo-te por tantas coisas que me rodeiam. Mas, irmãos e irmãs, nós temos um perigo, que é confundir a nossa cabeça e pensar que todas as coisas que Deus nos deu, essas coisas maravilhosas que nos rodeiam, que são fonte de agradecimento, que elas são essenciais. As leituras de hoje nos levam a essa reflexão, a voltar uma vez mais o nosso pensamento para aquele que nos criou, para a essência da nossa vida, para aquele que sustenta a minha vida, para não ficar só na carcaça da minha vida, mas ir a fundo, gente, buscar o âmago da minha vida para entender o quanto Deus nosso Senhor me ama, não apegando-me às coisas que Ele cria, mas somente a Ele. E por isso, aquelas pessoas que conseguem encontrar-se com Deus através da natureza, recebem uma grande graça de olhar para tudo com olhos coloridos. Mas temos que nos cuidar para que estas cores não nos afastem de Deus. E existem umas cores, queridos irmãos e irmãs, que podem nos levar a um verdadeiro caos na nossa vida. E uma cor que se chama dinheiro, a riqueza. A riqueza, mal entendida, mal usada, me leva a fazer verdadeiras aberrações na minha vida. O dinheiro é capaz de se tornar inclusive o que para mim? Um segundo Deus. E esse segundo Deus, às vezes, e muitas vezes, pode inclusive passar a Deus mesmo que nos criou. Eu gosto sempre, não sei se vocês têm essa experiência, quando estou voando, estou no avião, eu fico pensando, nossa, olha aquele pedaço de terra. Quando a gente está num terreno, estou aqui num terreno, estou visitando um terreno, por exemplo. O terreno custa 2 milhões de reais. E as pessoas ficam baratinadas com aqueles 2 milhões de reais. Meu Deus, eu tenho que vender esse terreno tal, que não sei o quê. E a vida delas é aquele terreno. O que essas pessoas precisam
é pegar um avião e subir um pouquinho mais, para ver aquele terreno lá de cima. É um pontinho. E sobe um pouquinho mais. Vai cada vez diminuindo. Vai se tornando um pontinho minúsculo. E se a gente pudesse ir lá na estratosfera e olhar o terreno que nós temos, que às vezes a gente se desgasta tanto, que eu não digo que não tem que se preocupar, busquem isso, mas elevem os pensamentos para aquele que fez o terreno. Na verdade, querido irmão e irmã, o terreno que tu tens, o apartamento que tu tens, não é teu, ele é de Deus. Ele cria céu e terra, tudo que nós temos, ele sustenta a nossa criação. O que a gente precisa é abrir os nossos horizontes e não nos apegarmos às coisas da terra. Vivermos sim, gente, com muita alegria. Um triste cristão é um cristão triste, um santo triste é um triste santo. Nós temos que viver felizes, aproveitando as coisas que Deus nos dá com muita alegria. Ah, padre, então eu não posso aproveitar, eu não posso esquiar no lago? Se Deus te deu a oportunidade, esquia no lago, só cuidado para não quebrar a coluna como eu quebrei. Se Deus te deu a oportunidade de, sei lá, velejar, fazer isso, aquilo, correr, ter uma bicicleta, aproveita. Mas eu termino essa homilia dando para vocês, deixando essa tarefa para essa semana, para que nós nos exercitemos em duas virtudes especialmente, que são os segredos para poder usar das coisas que Deus nos deu, viver a vida feliz, mas sem nos esquecermos dele. O primeiro segredo, irmãos e irmãs, está no equilíbrio. Viver, fazer as coisas na medida do equilíbrio. As pessoas, muitos de nós às vezes tendemos em situações a ser do 8 ou 80, não é, gente? Pense na vida de vocês. Às vezes a gente passa do 8 para o 80 com muita facilidade. Às vezes a gente não sabe encontrar o ponto de equilíbrio. Faça um exercício nessa semana desse equilíbrio humano. Antes de fazer qualquer coisa, pensar: Senhor, estou estudando com equilíbrio? Quando é que começa a passar o equilíbrio? Quando começa a prejudicar a minha saúde, quando eu começo a deixar de rezar, por exemplo. Estou estudando tanto que deixo de rezar. Senhor, estou trabalhando com equilíbrio? Como é que é o trabalho para mim? Estou tratando as pessoas com equilíbrio? Irmãos e irmãs, essa virtude do equilíbrio é citada pelos gregos sábios desde muito tempo atrás, e o ser humano se esquece. E a segunda virtude, para que nós nos exercitemos nessa semana, é a prudência. Prudência. Fazer tudo com muita prudência e pensar, se é necessário, 10 vezes antes de fazer algo, não tomando decisões na minha vida imprudentes. A imprudência leva à falta de equilíbrio. A imprudência leva a juntar tesouros para mim mesmo, a esquecer-me de Deus. Um irmão meu, que é piloto, ele me contava um fato de um amigo dele, grande piloto, que estava voando com ele, mas cometeu uma imprudência. Voou tão baixo que aquele avião acabou tocando algo que fez com que aquele avião caísse. E ele alertava: meu irmão, não faça isso. Você é muito bom, mas seja prudente. Às vezes a nossa imprudência nos trai.
acidentes na estrada. A gente está andando e diz, não, deixa eu correr um pouquinho mais. E justo naquele momento vai passar um animal na minha frente, bah! Vá mais devagar. Seja equilibrado. Antes de sair de casa, o carro está bom? Está revisado? Irmãos e irmãs, que essa semana seja a semana passada foi a semana do Pai Nosso. Essa semana vai ser a semana da prudência. Prudência no comer, fechar a boca muitas vezes. Essa semana fui jantar com uma pessoa, ai padre, eu tenho diabetes, mas não aguento, vou comer esse doce. Prudência, medida, equilíbrio. Duas virtudes que nos levam a Deus. Peçamos a Nosso Senhor essa graça, nessas duas virtudes, para sermos mais dele e menos de nós mesmos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.